Então agora nós vamos falar de estruturas de dados, que é um assunto bastante importante, porque a gente não trata normalmente de apenas uma variável, né? A gente faz projetos, a gente analisa conjuntos de dados, são várias variáveis. Então o primeiro bloco de código aqui nos mostra os vetores. Com vetores, então, você pode criar uma variável com n posições. Eu tinha explicado que o R é, por natureza, uma linguagem vetorial. Quando você cria uma variável com apenas um valor, ele transforma isso num objeto vetor de apenas uma posição. Se você quiser criar um vetor com n ou com mais posições, você vai usar essa sintaxe aqui, o C de combine, e passar os valores entre parênteses separados por vírgula. O R, mesmo na criação de vetores de mais de uma posição, ele vai usar como tipo de criação implícita a mesma abordagem, ou seja, pelo tipo do dado ele vai criar a variável. Então aqui, como a gente já viu, ele vai criar esta variável x aqui, ela vai ser do tipo numérico, porque eu tenho aqui números. Então vamos executar aqui, a gente não tem nenhuma mensagem de erro, quer dizer que ele criou a variável. Então eu posso verificar a saída, eu vou limpar aqui, eu posso verificar isso executando apenas o x. Então vejam que ele tem como saída n posições, né? São 6 posições. Este número 1 aqui quer dizer que ele está começando da posição 1. Ele serve, por exemplo, se ele quebrar a linha, se tiver muitas posições, ele vai lá mostrar, por exemplo, entre colchetes que ele está na posição 50, por exemplo, né? Então você tem uma referência da posição do vetor que ele está. Se eu quiser ver apenas uma posição do vetor, eu uso uma determinada posição, eu uso essa sintaxe aqui, que é a variável com a posição entre colchetes. Então eu quero ver a posição 1 do objeto. Então ele me retorna aqui da posição 1, eu tenho o número 1. Se eu quiser alterar uma determinada posição, eu altero da mesma forma que eu acesso, eu faço uma atribuição de valor para aquela posição. Então aqui eu estou dizendo que na posição 1 eu estou atribuindo o valor 10. Eu vou executar, eu não tenho nenhum problema lá na execução, e eu vou verificar a posição 10. Ele está me dizendo que na posição 10 eu tenho 10 porque eu acabei de atribuir este valor. Então se você verificar todo o vetor agora, eu vou executar apenas aqui o x, eu tenho os valores 10, 2, 3, 4, 5 e 6 porque eu alterei a primeira posição. Então, da mesma forma, eu posso criar qualquer tipo de vetor com outros tipos de dados. Então aqui, por exemplo, eu vou criar um vetor de caractere, de texto. Executei, vamos ver ali a saída, então vejam que ele criou um vetor com texto. Se eu quiser criar um vetor com inteiros, eu uso a mesma sintaxe lá quando era apenas um vetor de uma posição. Coloco lá a letra L. Vou verificar aqui, eu tenho lá um vetor de 3 posições do tipo inteiro. Lembrando que o vetor todo tem que ter o mesmo tipo de dados. Eu não posso misturar diferentes tipos de dados, diferentes tipos de objetos em um mesmo vetor. E agora vamos falar então um pouco de matrizes. Este objeto aqui, VEDates, é uma variável que já tem no R, já instalado na instalação padrão. Então eu vou executar aqui para você ver a estrutura dela. Ela é uma matriz e observe que ela tem nome em colunas e em linhas. É aquele caso que eu falei que você pode ter matrizes e data frames com nomes em linhas e em colunas. Se você quiser saber quais são o nome das colunas, você executa a função callNames, passa o nome do objeto. Funciona tanto para matrizes quanto para data frames. Então aqui ele vai retornar o nome das colunas. Se você quiser saber o nome das linhas, você executa rowNames, passando também o nome do objeto, e ele retorna o nome das linhas. Depois tem aquela sintaxe que eu falei, com abre e fecha as colchetes, que à esquerda você acessa as linhas e à direita as colunas. Então se você quiser ver só a primeira coluna, a coluna número 1, você executa com essa sintaxe aqui, deixa vazio a linha, vírgula, 1 na primeira coluna. E você tem lá como resultado os dados da primeira coluna. Se você quiser saber só a primeira linha, você faz o inverso, você coloca 1
do lado esquerdo do colchetes, vírgula, e deixa vazio. Então aqui você vai ter o resultado, os valores só da primeira linha. Então vejam aqui que a gente tem só, ele está repetindo aqui a primeira linha e aqui ele está com os valores da primeira coluna. Se você, por exemplo, quiser saber as linhas de 1 a 3, você pode usar essa sintaxe aqui, 1, 2 pontos até 3. Ele está dizendo que ele quer ver de 1 até 3. Eu estou colocando aqui na posição das linhas. Se eu tivesse colocado do outro lado da vírgula, seria a posição das colunas. Então vamos ver aqui o resultado. Eu vou limpar o console e vou executar aqui. Então vejam, nós temos o resultado exibido mostrando as linhas 1 até 3. Então agora a gente vai passar para um data frame. Então esse long lay aqui também é um data frame que existe já por padrão no R. Então a gente está vendo aqui a estrutura deste data frame. Então tudo aquilo que a gente aprendeu com relação à matriz vai funcionar com data frame. Então, por exemplo, aqui eu quero ver a coluna de 1 a 3, né? Então veja que eu passei 1, 2 pontos 3 para o lado direito. Então eu estou vendo as colunas de 1 a 3. Se eu quiser acessar a coluna com o cifrão, né, o nome da coluna, então vejo aqui que eu tenho uma coluna chamada unemployee, né? Eu quero acessar essa coluna, eu posso usar essa sintaxe aqui, que é o cifrão, o nome da coluna, o nome do data frame, cifrão, o nome da coluna. Então vejo que eu tenho os dados na saída apenas dessa coluna. Uma outra forma de você acessar, que ele dá um resultado um pouco mais estruturado, é você colocar o nome da coluna entre colchetes, como é um texto, você vai colocar com aspas simples ou dupla. Então vejam aqui que ele vai trazer apenas a coluna, mas ele traz de forma vertical. Acessando lá com o cifrão, ele trouxe os valores na horizontal. E agora que a gente vai passar para listas, né? A listas, então, é uma coleção de objetos que estão indexados, né? Eles estão colocados em um vetor, um depois do outro, e esses objetos podem ser de qualquer tipo. Então eu vou limpar aqui. Então esse ability.cov é uma lista do R. Então a gente pode ver que ele tem 3 objetos em sequência: o cov, o center e o n.obs. Então eu posso acessar um elemento pelo nome dele. Ó, eu vou acessar aqui o primeiro elemento, eu uso a mesma sintaxe lá do data frame, o cifrão cov, ou eu posso acessar pelo índice dele. Então vejo que eu tive o mesmo resultado, um resultado bem semelhante. Acessei o primeiro elemento. Eu posso verificar aqui que cada índice, que cada item dessa lista é um objeto diferente, verificando a classe. Então eu vou verificar a classe do primeiro objeto, ele me diz que é uma matriz. A classe do objeto center, ele me diz que é numérico. Então veja que eu tenho objetos diferentes, de tipos diferentes, em índices diferentes da minha lista. Obviamente eu posso acessar e fazer qualquer tipo de operação com qualquer elemento dentro da lista. Então eu vi lá que o primeiro elemento, o cov, é uma matriz. Eu posso acessar, por exemplo, as colunas 1 a 3. O nome da lista, cifrão o nome do objeto, e aqui eu uso a sintaxe que eu usaria para uma matriz. Então aqui eu executo e eu acessei a coluna 1 a 3 dentro da lista na posição 1 que tinha o objeto cov. E por fim, fatores, que são variáveis categóricas com um número limitado de valores diferentes que são armazenados como inteiros. Então a gente tem aqui essa variável state.region, eu vou limpar aqui, vou executar para a gente ver o resultado. Então vejo que o levels, a gente falou que tem um número limitado de valores, o levels me diz todos os valores possíveis. Né? Então ele está me dizendo que os levels são North, West, South, North, Central, West. Então todas as ocorrências desse valor no vetor vão ser obrigatoriamente um desses valores que são os levels. Então são utilizados para variáveis categóricas, e uma outra característica que eles têm é que ele pode ser ordenado. Né? Então você pode ordenar um objeto de uma determinada categoria. Né? Não é obrigatório, mas você pode ter objetos que são ordenados por alguma grandeza.